Olá, boa noite. A economia mineira está sofrendo intensamente os impactos da pandemia. No segundo trimestre, a queda do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas em nosso estado, chegou ali pertinho de 10% negativo. Você se lembra que Minas já vinha sofrendo com o descompasso entre a arrecadação e os gastos. Estamos perto de completar 5 anos de salários parcelados e de 13º atrasado. Faltando 2 anos para terminar o mandato do governador Romeu Zema, do Partido Novo. Será que ele vai conseguir colocar as finanças do estado em ordem? Nós vamos perguntar diretamente para ele, que é o nosso convidado neste programa Entrevista Coletiva. Governador, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Inácia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom, e aqui no estúdio, ao meu lado, mais 2 entrevistadores. Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band de Minas. Obrigada, Murilo, pela presença mais uma vez. Boa noite, Inácia. Boa noite, governador. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. E também está conosco Orion Teixeira, que é o nosso comentarista de política. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Inácia, Murilo, governador, prazer. Governador, vamos começar então fazendo um balanço. Quando o senhor assumiu o governo, em janeiro de 2019, o senhor estava cheio de expectativas de fazer o melhor por Minas Gerais. Sim. E aí encontrou um cenário um pouco pior nas finanças do que aquele que estava anunciado pelo governo anterior. E aí foi se deparando com outras dificuldades, como agora a queda de arrecadação por conta da pandemia, que diminuiu muito o ritmo da economia mineira, da economia do Brasil. Chega a ser um pouco frustrante isso? Inácia, de forma alguma. Nós já fizemos grandes avanços em Minas Gerais nesses 2 anos. Vale lembrar, o maior deles foi o acordo com os municípios, sacramentado pelo Tribunal de Justiça, 7 bilhões e 200 milhões de reais, que nós já começamos a pagar, que os municípios estão recebendo porque foram saqueados pelo último governador. Então, todo mês o meu governo tem uma despesa extra, que não é dele, que era do último governo, de 230 milhões de reais. Além disso, nós reestabelecemos convênios do IPSENG, com clínicas, com hospitais, com laboratórios, e hoje o funcionário público tem acesso novamente aos planos de saúde. E também reativamos o empréstimo consignado, lembrando que na última gestão 240 mil funcionários públicos tiveram um nome inscrito indevidamente no SPC e Serasa, porque o governador descontou deles o empréstimo e não pagou os bancos. Só nessa questão nós tivemos de pagar mais de 500 milhões de reais aos bancos. Então, hoje, nós já normalizamos e estamos normalizando uma série de pendências que o último governo criou. Eu diria que isso é um avanço. Eu estou muito satisfeito, apesar de ainda não termos recursos suficientes para pagar a folha na data certa, mas o funcionário hoje já sabe que a data divulgada é cumprida e sabe também que nós estamos melhorando. Eles estão hoje numa situação, como eu falei, melhor do que estavam há 2 anos atrás. Mas ainda vamos fazer muito e dependemos muito da questão da privatização da Codemig, que está com a Assembleia Legislativa, para terminarmos de resolver essa questão. Com certeza a gente vai falar de privatizações daqui a pouquinho, mas eu quero ainda nesse balanço que o senhor está considerando aí positivo, desses primeiros 2 anos de mandato, a questão da reforma da Previdência, que foi também um avanço, é um problema antigo do Estado, que dificultou sempre calcular a folha de pagamento e, sobretudo, o que vem após a configuração ali das contas e do pagamento mensal. E o senhor conseguiu aí, junto com a Assembleia, uma aprovação. O senhor ficou satisfeito com o resultado e acha que dá para pensar mais adequadamente a folha e todos os gastos envolvidos ali daqui para frente? Inácia, a reforma da Previdência foi um avanço, lembrando que Minas Gerais foi um dos últimos estados a aprová-la. A maioria dos estados fez isso antes. O Brasil vai precisar de uma outra reforma da Previdência adiante. Eu sempre disse que a reforma que foi feita aqui na Câmara Federal deveria ter incluído os estados, que já teriam ficado com a questão resolvida. Nós só tivemos a nossa aprovada quase que 1 ano depois da reforma federal e da reforma que incluiu trabalhadores da iniciativa privada. E vamos ter de ter outra reforma, por quê?
porque a expectativa de vida está aumentando e essa reforma, como alguns queriam, deveria ter tido nela um gatilho. À medida que a expectativa de vida sobe 1 ano, as pessoas teriam de trabalhar talvez mais 6 meses para poder se aposentar. Caso contrário, é só questão de tempo para que a conta não feche. Mas Minas Gerais avançou, a reforma vai ajudar muito mais os próximos governadores do que eu mesmo. Porque quando se faz uma reforma da Previdência, o reflexo acontece em 10, em 15, em 20 anos. Então eu fico muito satisfeito de estar fazendo algo pelo futuro dos mineiros. Agora, governador, o senhor falou da relação com o servidor, que já consegue aí ter uma previsão, pelo menos, de quando vai receber, mas e a questão do 13º, que é um problema que também vem se arrastando de outras gestões. Estamos agora aí já no final do ano. Há alguma previsão, alguma notícia para o senhor dar para o servidor, alguma previsão de quantas parcelas será parcelado, a questão do 13º? Nesta semana agora, nós daremos essa notícia. A Secretaria da Fazenda está fazendo os cálculos. Eu quero lembrar que, em 23 meses de governo, que eu estou completando agora, eu já paguei 25 folhas de pagamento, porque assumi com o 13º não pago do último governo. E, com certeza, esse ano, principalmente se tivermos a privatização da Codemig, nós vamos conseguir quitar o 13º numa velocidade muito maior do que nos anos anteriores. Eu gostaria muito de já pagar agora em dezembro uma parte e terminarmos de pagar isso bem no início do ano. Eu estou empenhado pessoalmente na questão, porque sei o quanto isso afeta a vida dos 600 mil funcionários públicos que estão na ativa ou aposentados. Governador, sobre as privatizações, o senhor adiantou sobre a questão da Codemig, o senhor já tem um valor, um horizonte de negociação para essa privatização? O senhor também defende a privatização de outras estatais, né? Nesse terceiro ano de governo, o senhor pretende enviar projetos nesse sentido para a Assembleia, envolvendo a CEMIG, Copasa, e o senhor pretende fazer também o referendo para essa desestatização? Orion, nós queremos primeiro a privatização da Codemig. Ela é uma privatização mais fácil, porque é uma empresa de capital fechado, e nós esperamos que o valor da parte que nós queremos vender da Codemig seja algo entre 8 e 12 bilhões de reais. Lembrando que o Estado não vai vendê-la totalmente, vai vender aproximadamente a metade. E com esse recurso nós teremos sim condição de colocarmos a folha de pagamento em dia, quitarmos o 13º salário que vai ficar faltando para o ano de 2021 e termos um fôlego grande para fazermos as outras privatizações. Eu quero lembrar, Orion, não sei se você anda muito pelo Estado, mas um dos problemas que eu mais escuto de norte a sul, de leste a oeste aqui no estado de Minas Gerais, são investidores, são empresas querendo mais energia elétrica e não conseguem. Hoje, seria até muito bom se a imprensa fosse atrás e mostrar pivôs centrais que poderiam estar produzindo muito mais grãos aqui em Minas Gerais, parados, porque nós não temos energia elétrica. Indústria produzindo com um custo muito maior, porque são movidas a geradores a diesel. A CEMIG é uma empresa exemplar, mas perdeu a capacidade de investir. Ela precisa hoje de 21 bilhões de reais para colocar o parque dela em dia. Um parque que não recebeu investimento nos últimos anos. E se nós não tivermos uma solução, nós estamos limitando o crescimento do Estado a essa falta de energia. E eu ainda queria completar que tem o outro lado, tem quem quer gerar energia elétrica fotovoltaica, que é uma energia limpa, renovável, e também não consegue fornecer porque a CEMIG não tem uma infraestrutura para estar conectando essas usinas no sistema. Então, a CEMIG não está atendendo hoje quem quer comprar energia e quem quer vender energia. Isso é muito prejudicial. E o dono da CEMIG é um Estado quebrado, que não tem dinheiro sequer para pagar a folha de pagamento. E de onde que ele vai tirar 21 bilhões de reais? E nós temos investimentos privados disponíveis
que poderiam gerar uma massa enorme de emprego em Minas Gerais, beneficiando principalmente quem trabalha na CEMIG. Quem trabalha na CEMIG está contra, deveria estar a favor. A empresa vai aumentar em muito o seu tamanho, os seus investimentos, criando oportunidades para todos. Então, nós temos de enxergar essa questão seguinte: nós queremos que essa situação continue assim, faltando energia, ou queremos resolver essa questão e ter um estado com energia abundante? Mas o mercado de energia livre, ele é uma possibilidade para muitas dessas empresas que hoje não podem contar com a CEMIG, né? E ainda assim a CEMIG não dá conta de fazer a parte dela? É isso que o senhor está dizendo? Sim, mesmo quem quer comprar energia no mercado livre precisa da CEMIG porque usa transmissão e distribuição da CEMIG. Então, de toda maneira, a CEMIG é, vamos dizer, a estrada por onde a energia percorre. E muitas vezes esse é o entrave, Inácia. Agora, governador, a gente já fala há bastante tempo da possível privatização da CEMIG, também da Codemig e da Copasa também, que a gente não citou ainda, mas que também é falada. O senhor recebe retornos do mercado de que há empresas interessadas ou consórcios que possam ser formados para comprar, por exemplo, essas 3 empresas, ainda que consórcios diferentes? Sim, Inácia. Hoje nós temos de lembrar que o mundo tem excesso de liquidez, excesso de recursos, investidores que teriam muito interesse nesses tipos de ativo e essas empresas cresceriam muito porque nós não vamos simplesmente vender, nós vamos privatizar com um plano de metas a ser cumprido. Muita gente fala, olha o que aconteceu lá no Amapá. O que aconteceu no Amapá foi um absurdo. Ali faltou regulamentação, faltou um plano, porque quem comprar a CEMIG vai assinar que vai investir 21 bilhões e que vai ter de fornecer energia com qualidade. E se não fizer isso, vai ter a concessão cassada e o Estado vende de novo e ganha em dobro. Então, se fizer tudo bem feito, vai ganhar em dobro e não fazer uma concessão para alguém tirar proveito disso. Isso não vai ser feito de forma alguma. São ativos bons, tem interessados, sim, do mundo inteiro. Não são só investidores do Brasil, não. Do mundo todo tem pessoas interessadas. E a gente já pode falar de uma estimativa desse projeto de venda, de privatização, caminhar na Assembleia no ano que vem? Sim, nós vamos estar encaminhando para a Assembleia e Minas Gerais pode destravar essa amarra do desenvolvimento com a privatização dessas 2 empresas, que vão gerar milhares de empregos, porque serão grandes investimentos, e vão tornar, além do mais, a energia mais acessível, com mais agilidade, e o saneamento básico, que inclusive é uma questão de saúde pública. Hoje nós temos áreas do estado que não tem água potável disponível para a população, que não tem tratamento de esgoto, então vai ser uma melhoria no econômico e na saúde, e consequentemente no social. Ainda falando nessa questão de recursos, o Estado pleiteia aí junto à Justiça uma indenização da Vale no valor de 54 bilhões de reais. E nesses últimos dias veio à tona uma contraproposta da Vale, que já tem até uma minuta, que foi tornada pública, onde a Vale oferece 21 bilhões de reais ao governo do Estado. Eu queria saber, o governo vai aceitar esse valor proposto pela Vale? E há uma crítica que o governo teria interesse de pegar esse dinheiro o mais rápido possível para aplicar em obras, enfim. Outra crítica também é a questão dos atingidos. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente como está essa negociação. Tá. Bom, vamos por etapa. Com relação aos atingidos, nós temos de deixar claro que qualquer atingido, como muito das vítimas, dos familiares das vítimas, já moveram ação, alguns já receberam, não tem nada a ver com aquela ação que o Estado tem contra a Vale. Então, vítimas é uma coisa, o que o Estado está pedindo é ressarcimento pelos danos econômicos e ambientais que sofreu. E toda essa negociação tem a participação do Ministério Público. Quero muito agradecer o doutor Sérgio Toné, que é hoje o procurador-geral, que conduziu isso desde o início, e a equipe dele. Tem também a participação da Defensoria Pública, que cuida dos interesses de qualquer pessoa que se sinta atingida, e essas pessoas estão à parte do acordo. E nós só vamos fazer um acordo com a Vale, não sei qual valor será,
estando o Ministério Público de acordo, a Defensoria, e além disso ainda tem a própria Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal que também está participando. Então essa não é uma decisão minha, eu não tenho o poder de falar o acordo é X e está pronto. Esse valor agrada o Estado, esse valor proposto pela Vale? Não, nós achamos que a proposta da Vale é pouco, a Vale precisa e mais. Agora eu quero lembrar que se nós compararmos o que já conseguimos com o que foi feito em Mariana, se for 20 bilhões já é 5 vezes mais, mas vai ser mais do que isso. Então, o que eu vejo, assim, e fico meio indignado, é alguém criticando esse acordo, deveria criticar o outro, que foi 4,5. Nós já conseguimos 20 e estão falando que tem que ser 50. Então, o que nós fizemos foi unir todos esses poderes. Mas é o próprio governo que falou 50 sim, na ação que pleiteou, né? Nós que falamos, o Ministério Público fez cálculos, a Fundação João Pinheiro fez cálculos. Agora eu falo muito o seguinte, vale muito mais o feito do que o perfeito. Se nós arrastarmos isso por anos e anos, pode ser que daqui a 10 anos alguém que iria receber hoje X, receba 3X, mas já faleceu, o filho já não completou a faculdade e já passou da hora de estar usando. Então, mas tem um lado emblemático em apertar a Vale agora também, lógico, né? É sim. Até educativo para o setor mineral. Exato, é uma reincidência. Então, nós queremos os 53 bilhões, sim, mas... estamos dispostos a ver uma contraproposta, mas esse valor realmente está longe do que é devido. Nós vamos fazer o melhor pelos mineiros. Tá certo. Orion, você vai abrir o próximo bloco com a sua pergunta, combinado? A gente tem que fazer agora um rápido intervalo. Esta entrevista coletiva com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, continua no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e estamos aqui fazendo um balanço dos desafios, de olho aí no que poderá acontecer também nos próximos 2 anos de mandato. E a gente começa agora essa etapa com você perguntando, Orion. Perfeito. Governador, o senhor falou do acordo da Vale há pouco aí, a Assembleia Legislativa está aprovando uma proposta de emenda à Constituição que vincula recursos de 1% do orçamento, recursos extras, ao orçamento e também à sua destinação. Isso pode influenciar esse acordo que você está fazendo com a Vale de alguma forma, ou você acha que esse percentual é muito baixo? Orion, na minha opinião, não vai influenciar. O acordo já está numa fase bem adiantada. É lógico que a opinião, as sugestões dos deputados serão muito bem-vindas. Nós temos boa parte do valor que vai ser destinado aos municípios da bacia do Rio Paraopeba, que ainda não estão exatamente especificados, então os próprios prefeitos vão ter condição de opinar e essa participação só enriquece. Mas o acordo, eu estou otimista, apesar dele ainda não estar concretizado, mas... a estrutura principal dele precisa ser mantida, que é a questão das grandes obras que Minas Gerais precisa. Nós precisamos de um anel viário na região metropolitana e esse acordo vai permitir que esse anel venha resolver definitivamente a questão dos congestionamentos tão constantes que nós temos na região metropolitana. E a questão de saúde, que também contempla vários hospitais regionais no estado de Minas. Esse arcabouço do acordo é que precisa ser mantido porque nós queremos que o mineiro tenha um legado dessa tragédia. Não queremos que esse dinheiro entre nos cofres públicos e desapareça, como já aconteceu várias vezes no passado. Então pode viabilizar o rodoanel, o anel rodoviário. O anel rodoviário, exatamente. Esse eu acho que é o grande sonho aqui da região metropolitana e esse acordo que vai viabilizá-lo, inclusive, contempla Brumadinho e as cidades vizinhas, que ele vai passar exatamente ali ao lado. Governador, o tempo é curto e a gente queria falar de todos os assuntos possíveis. Vamos tentar passar para a educação. Nós estamos tendo um ano muito atípico na educação. O governo do estado reagiu com as escolas estaduais, até colocando aulas, por exemplo, na Rede Minas, mandando material impresso para aquelas famílias que não têm acesso a celular, a computador. Mas a gente sabe que ainda vai demorar um pouco para nós entendermos o impacto dessa situação que teve que ser feita na rapidez e no improviso esse ano por causa da pandemia de Covid-19.
Para o ano que vem, já tem um calendário? Vocês pensaram, o senhor junto com a Secretaria de Estado de Educação, sobre como será feita o processo de retomada? Sim, eu espero que nesse final de ano e início do próximo ano, essa questão da volta às aulas seja resolvida. Hoje, se dependesse de mim, do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, as aulas já teriam sido retomadas. O Sindicato dos Professores entrou com uma ação solicitando a suspensão e conseguiram uma decisão judicial que proibisse a volta. Se essa decisão mudar, as aulas serão retomadas o quanto antes. Mas eu quero lembrar aqui que, primeiro, toda a infraestrutura para o ensino à distância será mantido, porque nada impede que uma segunda onda da pandemia ocorra em algumas regiões do estado e as aulas tenham de ser suspensas. E, além disso, essa decisão depende de cada prefeito. Mas nós estamos empenhados para que tenhamos um 2021 com aulas normais para que os alunos não fiquem ainda mais no prejuízo com relação ao ensino. O ensino à distância não atende tão bem quanto o presencial. Governador, o senhor está falando de legado, de obras. Eu queria falar um pouco de eleições agora. O senhor já está com um discurso aí, parece de candidato de novo. O senhor já pensa na reeleição? Depois de 2 anos, eu tenho visto que muito do que Minas precisa, e são muitos projetos, nós temos aí o que fazer talvez por mais 10, 15 anos. Então, eu tenho dito que muito provavelmente vou ser candidato a governador daqui a 1 ano e meio, 2 anos, porque quero deixar muita coisa pronta. Muito do que eu estou iniciando vai ser concluído nos próximos anos, principalmente esse acordo com a Vale. A maioria dessas entregas vão estar acontecendo daqui a 3, 4, 5 anos. Governador, ainda sobre a eleição, o desempenho do partido do senhor não foi bom nessa campanha sucessória municipal. Faltou planejamento do partido? E como é que o senhor projeta os efeitos disso para a própria campanha que o senhor fará daqui a 1 ano e pouco, então? Sim. Orion, essa questão de bem ou mal depende da ótica. No Brasil como um todo, o nosso partido tinha 3 vereadores e fomos para 28 vereadores. Então, é um dos números que mais cresceu proporcionalmente. Todos os nossos candidatos a prefeito, praticamente, eram candidatos pela primeira vez, não fizeram uso de recursos públicos e tudo isso acaba dificultando esse trabalho, principalmente quando é com pessoas que já têm experiência, que têm milhões para gastar. Mas eu estou satisfeito com o desempenho do partido. Aqui em Belo Horizonte tivemos um grande avanço, saímos de um vereador para 3 vereadores e vamos estar mostrando que, apesar de não sermos uma grande bancada, dá para fazer diferença, porque são pessoas qualificadas que têm toda a condição de mostrar, principalmente numa Câmara problemática como a de Belo Horizonte, onde não faltaram escândalos, que é possível fazer uma política ética para o bem da população. Governador, ainda dentro desse assunto eleições, quando o senhor se elegeu, havia um antagonismo muito grande, por exemplo, em relação ao Partido dos Trabalhadores. E o Novo surgia como essa voz dissonante, o senhor um outsider, nem empresário, que nunca tinha concorrido a um cargo político. Daqui a 2 anos, o cenário será diferente e este perfil do senhor como outsider não se emplaca mais, já que o senhor se tornou um político. Sim. O senhor já pensou numa estratégia para conquistar o eleitor que nestas eleições teve aí 30%, um pouco mais até, de abstenções, indicando aí um certo distanciamento da política? Sim, Nácia, eu tenho dito e está no nosso lema, né? Nós somos um governo diferente. Eu sou o primeiro governador que não mora no palácio. Eu moro numa casa que eu pago aluguel, que eu tenho a minha empregada em vez das 32 empregadas que os meus antecessores tinham. Não tenho aviões à disposição, acabei com os aviões, vendi ou passei eles para a polícia ou para a Secretaria de Saúde. Com isso, a nossa segurança está batendo recorde de baixa criminalidade. Então, é mostrando para a população bons resultados. Minas Gerais hoje tem a menor taxa de mortalidade Covid do Brasil. Será que isso é por acaso? Não. É porque nós colocamos excelentes profissionais na Secretaria da Saúde e fizemos um trabalho de excelente gestão também. Então, o que eu quero
é mostrar um bom resultado e vai caber ao mineiro fazer a decisão dele, porque ficar fazendo promessas e dando emprego para os privilegiados, nós sabemos que não funcionou aqui em nenhum lugar do Brasil. Então, queremos um governo ético e zero corrupção também, nós temos de lembrar. Se tiver amanhã, está fora do meu governo também, porque eu não admito. Agora, governador, nesse cenário que a gente está projetando, eu queria que o senhor analisasse um pouco a vitória do prefeito Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte, um desafeto do senhor e provavelmente um adversário do senhor em 2022. Então, eu queria que o senhor analisasse essa vitória, como é que fica a relação de vocês dois, governador do estado e prefeito da capital, nos próximos anos. Bom, eu não sou comentarista político, eu acho que o melhor aqui seria o próprio Orion estar comentando. Eu sou governador de Minas, tenho apagado um incêndio após o outro, mas o Orion que acompanha pode estar analisando. Mas da relação do governador com o prefeito, como é que fica? Eu respeito ele, mas não concordo com muitas coisas que ele faz. Eu gosto de falar menos e fazer mais. Parece que ele age num sentido um pouco diferente. E a população, com o tempo, vai ver o que funciona bem e o que não funciona. Então, eu acho que é a população que vai estar decidindo isso no futuro. Governador, para os mineiros, o que o senhor pode adiantar sobre a vacinação? A campanha será nacional, estadual? Como é que o senhor está projetando isso? A campanha de vacinação ou imunização sempre é conduzida pelo Ministério da Saúde. Ele é que vai estar adquirindo vacinas para todo o Brasil. Vai caber à Secretaria Estadual de Saúde de cada estado estar fazendo a distribuição, a logística e a aplicação dessa vacina. E aqui em Minas Gerais, nós já estamos com toda essa distribuição, logística, treinamento de quem vai estar fazendo a aplicação da vacina pronto. Se a vacina ficar disponível em 15 dias, nós estamos com tudo pronto para vacinar o mineiro. Não há essa questão de um estado ser privilegiado ou prejudicado. Todos os estados estarão recebendo a vacina numa mesma ocasião e a questão... Isso é uma promessa do Ministério da Saúde, uma conversa? Sim, já é uma conversa. Isso está direcionado. Todos os secretários de saúde têm se reunido regularmente e vai haver diferenciação somente nessa questão. Quem vai ser vacinado primeiro? Os profissionais de saúde, aquele público de risco, que merece prioridade, sim. Mas não há essa questão de haver estados mais avançados ou atrasados. Governador, infelizmente nosso tempo acabou, porque a lista de assuntos ainda é grande para a gente conversar com o senhor. Esperamos ter uma outra oportunidade brevemente. Será um prazer, Inácia. Estamos à disposição. Espero receber o convite. Tá certo, receberá. Muito obrigada pela presença, viu, governador? Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada a você também, viu, Murilo? Obrigado, Inácia. Obrigado, governador. Então, nós vamos já deixar aqui esse convite para o senhor retornar em breve. Obrigado, Orion. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada, Orion. Até a próxima. Bom, encerramos aqui o nosso programa. E todo sábado, você já sabe, levamos até você entrevistados especiais com assuntos que são do interesse dos mineiros. E hoje você acompanhou aí um balanço dos primeiros 2 anos do mandato do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Semana que vem, pode aguardar mais um programa especial. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.